Continuando as nossas aulas sobre planetas, hoje a gente vai falar sobre dois planetas muito importantes, que têm um destaque muito interessante no nosso mapa, que são os planetas pessoais, Saturno e Júpiter. Esses dois grandes aí, né? Porque grandes no sentido de serem grandes planetas também em tamanho e na representação que eles têm no mapa também, eles têm um destaque muito importante, eles representam algo muito forte que a gente tem a desenvolver nesse mapa astral. Então vem comigo que logo depois da vinheta você vai entender o porquê que eu destaquei tanto a importância desses dois planetas. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Flávia e essa é a Conscientize. Se você está aqui pela primeira vez, esse vídeo faz parte de um curso, de uma playlist, de um curso gratuito de astrologia que tem aqui no canal e que você tem a opção também de fazer ele com acompanhamento, com material extra, com outros conteúdos que vão te ajudar a entender com mais profundidade, além de praticar. A gente tem uma sala de aula para isso, onde a gente estuda esses conteúdos aqui disponíveis gratuitos, com mais materiais e em cima do seu mapa astral. Então você aprende astrologia e se autoconhece. Para participar, você tem que entrar em uma das nossas turmas. A próxima que vai abrir em setembro. Então, já deixa aqui embaixo na descrição o seu interesse, a gente tem o formulário. E quando estiver mais próximo aí dessa nova turma, a gente vai entrar em contato e te avisar. Então vamos lá, planetas sociais, né? A gente estudou lá na primeira aula de planetas que tem uma divisão entre eles. Então, na aula anterior nós falamos dos planetas que são considerados planetas pessoais. São planetas que têm características mais diretas na nossa personalidade, né? Então isso significa que a gente identifica mais claramente esses planetas. E os planetas sociais, eles têm mais características com aquilo que nós desenvolvemos na sociedade, né? Então, se a gente está falando aqui de Júpiter, a gente está falando de expansão, como que a gente expande para a sociedade essa nossa personalidade, essas características mais individuais. E em Saturno, qual a nossa responsabilidade? Como que a gente estrutura essa maneira de agir, essa maneira de se portar, as nossas tarefas, os nossos compromissos com essa coletividade. Então, por isso que eu falei no início da aula que eles são dois grandes planetas, né? São dois planetas que têm um destaque muito importante nesse mapa. Porque os planetas pessoais, eles vão mostrar como que essas características mais fundamentais, a minha motivação, a minha comunicação, as minhas necessidades emocionais. Mas quando eu entro nesses dois aqui, nos planetas sociais, eu tô vendo como que isso se expande e como que isso tem limitações, né? Em Saturno, quais são essas limitações? Quais são os aprendizados que eu preciso desenvolver? Então, começando, a gente vai começar a falar sobre as características iniciais ali, né, as principais características de cada um, como a gente sempre fala em cada aula. E aí a gente vai começar por Júpiter, então. Júpiter, ele tem a regência em Sagitário e Peixes, né? Na astrologia clássica ele era considerado regente de Peixes também. Então, esses dois signos, eles são bem fortes aí com relação a Júpiter. Ele representa a casa 9 também. Ele passa aproximadamente 1 ano em cada signo. Então, a gente vai ter o retorno de Júpiter a cada 12 anos. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o que esse retorno simboliza, o que ele significa no nosso mapa. Ali abaixo, eu coloquei as dignidades planetárias. Como eu expliquei lá na primeira aula, quando a gente fez a introdução sobre os planetas, eu comentei que essa questão de dignidades planetárias, ela é uma questão, assim, que gera certos questionamentos, né? Tem astrólogos que levam isso em consideração, tem astrólogos que já preferem não levar dessa forma, né? Por quê? Porque quando a gente fala de dignidade planetária, a gente pode entender que um planeta está melhor em uma posição do que está em outra. E o que a gente tem hoje de entendimento com o estudo astrológico é que
cada signo vai ter as suas características. Não necessariamente algo é bom ou ruim, ele vai ter formas diferentes de se expressar em cada signo. Então, o que acontece? Eu deixei aqui para vocês as dignidades referentes a Júpiter, mas eu não quero que vocês se prendam a essas dignidades aqui, tá? Então, a gente vai comentar por cima o que são, quais são essas dignidades, mas saibam que não tem problema nenhum, por exemplo, ali o exílio em Gêmeos não quer dizer que um Júpiter em Gêmeos seja um péssimo Júpiter, tá? E assim como o domicílio em Sagitário vai ser sempre algo positivo. Então, principalmente pensar que são características que são diferentes, não é bom, nem melhor, nem ruim, nem pior, é só características diferentes. Então, a gente fala que ele está em domicílio em Sagitário, que é onde ele está ali mais destacado, ele é o regente desse signo, né? Então, ele ali se expressa, se expande mais naturalmente. O exílio seria em Gêmeos, mas como eu falei, não considerem isso como algo ruim. Mas a gente vai ter uma outra forma de expansão. Em Gêmeos, a gente vai ter uma expansão de comunicação, da interação, da forma de entendimento das coisas, né? De vários conhecimentos diversificados. Então, são maneiras diferentes de lidar com essa energia. A exaltação seria em Câncer, onde ele se exalta, né? Se destaca. E a queda, que também normalmente é atribuída a algo mais penoso, mais complicado, seria em Capricórnio. Mas um Júpiter em Capricórnio é um Júpiter super destacado no sentido de resistência, resiliência, capacidade de concretização, né? Até da questão, dependendo dos outros posicionamentos, de uma prosperidade, uma eficiência, uma capacidade de se destacar na questão profissional. Então, não encarem essas dignidades como algo que vocês vão ter como bom ou ruim determinado posicionamento. É apenas formas diferentes, certo? Saturno, o que a gente tem de representação dele? Ele tem a regência de Capricórnio, né? E na astrologia clássica ele também representava a regência de Aquário. Ele tem a casa 10 como a casa natural dele. Os trânsitos nos signos, né? Ele passa aproximadamente 3 anos em cada signo. Então, para passar pelo retorno de Saturno, a gente leva aproximadamente 29 anos. O temido retorno de Saturno, né? Que a gente vai falar também mais para frente. Quanto às dignidades, o domicílio dele seria em Capricórnio, o exílio seria em Câncer, a exaltação em Libra e a queda em Áries. Então, esses são os posicionamentos para as dignidades planetárias referentes a Saturno. Começando então por Júpiter. O que Júpiter representa no mapa astral? Júpiter, ele tem essa questão da expansão, né? Se a gente olhar para o próprio planeta, ele é o maior de todos, né? Ele tem realmente um destaque muito grande, ele se destaca, assim, é um planeta que tem uma influência, assim, de expansão, de algo grande, algo que se mostra muito, que se revela muito destacado dentro desse mapa. Né? Então, ele tem essa característica de ser um impulso, porque o planeta vai representar a questão de nos impulsionar a algo, né? E a gente vai entender o porquê que ele tem essa semelhança com Sagitário, que também é um signo que remete à expansão, mas lembrem que a gente falou lá na aula que os signos vão ser a energia e que os planetas vão dar um impulso dessa energia. Sagitário representa essa expansão, mas eu vejo, por exemplo, no mapa astral de uma pessoa, onde tem Sagitário existe essa expansão, mas onde tem Júpiter é onde essa expansão acontece, é onde que está o impulso dessa expansão. Então, aqui a gente fala desse impulso de expansão, é o otimismo, né? É a abertura de portas, as chaves que nos levam a encontrar saídas necessárias.
E aí Júpiter acaba sendo muito bem visto, né? Ele é um planeta que as pessoas querem saber onde está, porque eu quero saber onde que a minha sorte está, aonde que o céu está me abençoando com aquele Júpiter ali, trazendo coisas positivas. De fato, ele traz muitas coisas positivas, ele abre muitas portas, né? Ele traz saídas necessárias, amplia os horizontes, dá uma amplia percepção também, a expansão de consciência. Então, ele simboliza toda essa expansão que não é só da questão material, da questão de recursos, da questão financeira, mas é a minha expansão como ser humano também, é a minha expansão de consciência, é a expansão das minhas ideias, é o quanto eu consigo expandir as minhas percepções, os meus horizontes, a minha noção das coisas, né? Então, ele representa essa expansão num sentido muito amplo, realmente num sentido muito aberto. A abundância, a fartura, a confiança no melhor, então ele está muito relacionado a isso também. E o poder de criação e manifestação. Por isso a questão da simbologia com a sorte, porque é Júpiter que vai nos mostrar como que está o nosso poder de criação e o nosso poder de manifestar aquilo que nós desejamos. O quanto eu consigo atrair, o quanto eu consigo ter consciência do meu poder pessoal nessa atração. Né? É um processo de consciência, porque não é também, aqui a gente não pode cair na questão de tenho Júpiter em Sagitário, então a minha expansão ela é maior e, consequentemente, eu atraio facilmente as coisas. E o Júpiter em Capricórnio, ele não vai atrair facilmente as coisas, não é nesse sentido. É a questão da minha consciência. Se esse Júpiter em Capricórnio tem consciência do poder de realização dele, do poder de responsabilidade, do poder de maturidade dele, ele consegue entrar em contato, né, com essa consciência de Júpiter e trazer tanta expansão, tanta abertura quanto o Júpiter em Sagitário. Talvez o Júpiter em Sagitário que não tenha que não esteja trabalhando essa consciência, não vai atrair tanta fartura, tanta abundância, tanta facilidade como aquele Capricórnio que está ali trabalhando arduamente no que Júpiter está pedindo para ele. Então é uma questão de, primeiro, a gente trabalha a nossa consciência e aí a gente entende como que a gente, né, tem esse poder de criação. É a partir das minhas ideias, a partir da minha força, da minha fé, do que eu acredito que eu consigo manifestar essa sorte que se atribui a Júpiter, né? Não é uma sorte do acaso, é uma sorte que vem do que eu acredito da minha força interior. A busca por espaço, por descobertas, por ampliar as fronteiras. Tem sempre algo mais a ser conquistado, né? Então, Júpiter tem essa questão, meio Sagitário, isso também. Quando a gente estudou lá nas aulas sobre os signos, a gente falou sobre Sagitário ter essa busca por algo maior, por um propósito, por algo que guie ele, né? E Júpiter mostra onde que a gente está buscando isso, aonde que está esse meu propósito, onde que eu estou direcionando essa busca por um sentido maior, por um sentido que me conecte a algo maior, né? Então ele vai indicar onde que está esse impulso. Então Júpiter tem essa questão de representar no mapa onde eu estou buscando esse meu propósito, essa questão que me conecta a um todo, a uma consciência maior. Falando na questão de acreditar, de atrair a sorte, é em Júpiter também que nós temos as crenças. Então é onde a gente coloca significado nas coisas e acreditando em um propósito maior, né? Então onde eu enxergo um significado para algo. Por exemplo, se eu tenho lá o Júpiter na casa 4, que é questão familiar, né? E eu tenho um contexto familiar complicado, mas eu enxergo que existiu um propósito para aquilo, eu aprendi com aquilo, eu tirei as minhas estruturas, as minhas bases, os meus princípios a partir daquelas experiências. Eu enxergo aquela experiência com uma carga de significado, eu coloco significado ali naquela área, né? Se eu tenho Júpiter lá na 5, eu coloco significado no que eu crio,
nas minhas criações, na forma de lidar com a minha criatividade, e eu busco trazer esse significado para a minha expressão pessoal também. Eu quero criar algo que tenha esse significado, que toque as pessoas e mostre, né? Não é só eu deixar a minha marca pessoal, mas ela precisa estar ligada a algo maior do que eu mesmo, entende? Onde a gente tem Júpiter, a gente tem essa busca por um significado maior. A busca por leis e regras que orientam a nossa expansão para algo além de nós mesmos. Então, como eu falei, a questão dos princípios, do que me guia, do que me orienta, o que eu sigo de valores, né? Assim como lá em Touro a gente viu a questão dos valores pessoais, aqui é o que eu considero como meus princípios, como aquilo que eu acredito, as minhas crenças. E aí, quando a gente vê desafios com Júpiter, que a gente fala das crenças limitantes, que a gente fala de questões que nos limitam, né? Os desafios com Júpiter, eles estão gerando essa dificuldade nessa expansão. Então, o que está acontecendo ali? O que está barrando essa expansão? A gente precisa identificar se são essas crenças, se são coisas que muitas vezes não são crenças nossas, são de outros, né? Mas que esse Júpiter está mostrando ali com os aspectos dele que precisa ressignificar essas regras, essas crenças, essa busca por leis, por ordenamentos, né? E também por isso que ele é ligado com a questão de justiça, propriamente, do judiciário mesmo, né? A gente fala bastante em Libra também sobre isso. E aqui em Júpiter é a questão do juiz propriamente, é aquele que julga, né? Aquele que analisa e que define uma sentença, assim, ele avalia, e ele avalia com base nesses valores, com base nesses princípios. Então, aqui em Júpiter a gente tem como que a gente estruturou esses princípios, quais são eles e como que eles nos orientam também. Como vemos a verdade, o que significa ela para nós, como a buscamos, né? Então, as nossas verdades estão aqui em Júpiter. O que a gente entende por verdade, como que a gente busca isso, como que a gente define isso. Então, para ver a importância que esse planeta tem, o quanto ele dá ele tem um destaque realmente, porque ele vai dar toda essa estrutura para Mercúrio se expressar, para o nosso Sol brilhar, para a nossa Vênus mostrar os valores dela e se mostrar como demonstrar afeto, buscar o que atrai, né? Esses planetas sociais, eles significam muito em cima dos pessoais também. A gente tem que ver essa relação, né, do que aquilo que me impacta pessoalmente, mas tem muito do que eu trago ali de Júpiter e depois de Saturno também, nessa minha forma de expressão pessoal. O impulso filosófico, a generosidade, porque Júpiter expande, então ele também transborda, né? Ele doa, quando ele está em signos que fazem essa questão por exemplo, que a gente tem muito forte a questão da empatia em peixes, o Júpiter em peixes, ele realmente se doa de uma forma completa, inteira, é a generosidade do doar afeto, né? Em peixes, em câncer, é a questão de Júpiter em touro, a generosidade com os recursos, realmente ele vai lá e se proponha a ajudar, a buscar, a auxiliar, né? E ele acredita muito na capacidade dele de atrair esses recursos. O Júpiter em Sagitário também, quando bem trabalhado. O Júpiter em Touro pode ser egoísta e querer segurar tudo para ele também, né? E ter aquele receio de perder, aquela questão de tudo é meu, então eu mantenho tudo para mim. Então tem que ver como que estão os aspectos para esse Júpiter. Assim como o Júpiter em Peixes pode expandir a questão de eu sou a vítima do mundo, tudo dá errado para mim, as coisas não funcionam, como eu sofro, né? Então depende de quais características a gente está vivenciando daquele signo que a gente vai saber o que está sendo expandido. Por isso que eu falei que nem sempre Júpiter vai ser esse benefício incondicional, assim.
às vezes ele está expandindo coisas que são desafiadoras. Então a gente tem que observar como que está esse Júpiter e como que a gente está vivenciando a energia do signo onde ele está. A liberdade, a compreensão da nossa existência, a sabedoria. Então ele está em busca de um propósito maior, como eu falei. Nessa busca, ele desenvolve essa sabedoria. Ele desenvolve o conhecimento dele, que não é só um conhecimento mental, racional, estruturado. É um conhecimento que une, né, intuição e conhecimento. Une o que nós temos de entendimento material com questões mais elevadas, questões que fogem à nossa compreensão atual, né? As filosofias, o expandir a consciência, o questionar, a questão de pensar em coisas que ainda não se realizaram, ainda estão sem respostas para a humanidade. As questões existenciais, tudo isso é Júpiter, é essa expansão de uma consciência maior. Uma consciência que, lá em Gêmeos, a gente teve a questão do questionar mais aqui, né, nesse nosso plano, das questões cotidianas, das questões próximas a mim, da questão do que está aqui, que eu consigo identificar no meu nível atual, eu consigo articular com essas coisas. E em Júpiter, a gente vê as coisas que fogem da nossa compreensão atual, que estão além, que a gente ainda está buscando respostas, né? É mais ou menos a mesma interação de Gêmeos e Sagitário. Mas aqui a gente tem a questão, como eu falei, de os planetas indicarem impulsos. Então, aqui a gente vê aonde que eu busco essa expansão realmente, aonde que eu estou buscando essa conexão. Para a gente resumir em palavras-chave o que significa Júpiter, né? Porque quando a gente vai analisar Júpiter no mapa, a gente vai estudar para ter em mente tudo isso que Júpiter representa, saber que a gente está analisando um planeta com uma grandiosidade muito significativa, mas a gente não pode, né, colocar todo esse vocabulário aí em uma análise que ficaria muito extensa. Então a gente tem palavras-chave, a gente tem gatilhos ali para nos orientar a entender esse planeta, aplicando em cada signo, com cada aspecto, com cada casa. Então, palavras-chave para Júpiter: expansão, o otimismo, a fé, a filosofia, a sorte, né? Mas lembrando que fala de expansão, então pode ser que esteja expandindo algo mais desafiador, não necessariamente só coisas boas e benéficas, né? Mas é a esperança, é a generosidade, é a consciência, a abundância, as crenças, a justiça, a amplitude. Então, quando vocês pensarem em Júpiter, pensem sempre em algo muito amplo, né? Assim como o planeta. Por isso que eu já dei o exemplo logo de início do próprio planeta, porque assim como ele é um planeta imenso, ele é o maior, ele é o mais destacado, e assim ele é no nosso mapa também. Ele é algo que expande muito. O signo onde ele está, ele abre muito, ele destaca muito. Aí a gente tem que ver se ele está destacando os desafios daquele signo ou ele está destacando coisas mais fluidas. E o que mais que ele está fazendo, né? Ele está próximo de qual outro planeta? Ele está fazendo que aspecto com qual outro planeta? Como que ele está nas casas? Ele está no ascendente? Ele está na casa 3? Aí a gente vai vendo como que ele está interagindo nesse mapa. Outro ponto importante, questão de Júpiter retrógrado. Quando a gente tem uma retrogradação, é quando a gente tem um planeta dando a impressão de que ele está vindo para trás. A gente tem um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar no card se você ainda não assistiu. E nesse vídeo a gente comentou que a retrogradação ela vai trazer características um pouco diferentes para esses planetas. Então, ela faz alguns processos aqui. A gente comentou da questão de interiorizar aquele planeta, da questão de trazer uma necessidade de reflexão maior, porque a gente vai precisar encarar esse planeta de uma forma diferente. Tem outras características também. E aí, a gente fez aqui, resumidamente, o que esse Júpiter retrógrado vai significar no mapa astral de uma pessoa. Então, o que ela interioriza quando ela tem esse Júpiter retrógrado?
todo esse processo de expansão dela e dessa fé em algo maior. Então, é uma pessoa que ela busca por um propósito, mas essa busca dela demanda uma reflexão muito maior. Então, ela muitas vezes é comum o Júpiter retrógrado ter dificuldade de ter crenças definidas, ter dificuldade de ser mais cético, ter dificuldade de acreditar em algo, porque ele precisa de uma reflexão muito maior, ele vai demandar muito mais interiorização nesse processo para definir esses princípios dele, definir essas crenças, essas filosofias de vida, né? Não é algo que acontece tão naturalmente, precisa de uma interiorização maior. Precisa aperfeiçoar as crenças, a expansão das ideias, as filosofias, para vivenciar essa abundância e abertura, né? Então, a pessoa tem que primeiro desenvolver essa parte do propósito dela, das crenças, das ideias, das filosofias, para ela ter esse sentido em algo maior, né? É uma pessoa que pode sentir, por exemplo, uma dificuldade de ver ter uma percepção mais ampla das coisas, assim, de ver um sentido maior no que está acontecendo, né? Se sente mais desamparado quando algo acontece porque não enxerga aquele todo que está envolvendo ali aquela situação. Mas quando desenvolve isso, consegue ter essa abertura, essa expansão, essa coisa dessa sorte desse Júpiter, né? Não é porque ele está retrógrado que a gente deixa de ter sorte naquela área, a gente continua tendo uma expansão naquele sentido, mas ela vai demandar uma conexão maior com nós mesmos, né? Primeiro você precisa estar conectado consigo para que essa abertura, essa expansão, essa sorte aconteça. Pode ficar mais complicado manter, né? Eu escrevi instabilidade ali, mas é estabilidade, agora lendo de novo, né? Manter essa estabilidade, vivenciar essa abundância e abertura, porque a pessoa acaba ficando muito, tendo uma necessidade maior dessa reflexão e ficando com muitas questões ali, com problemas relacionados a conhecimento, às autoridades, com essa ligação com algo maior, né? Então, a gente fala de Júpiter com relação, eu dei o exemplo de juízes aqui, com relação a professores também, a mestres, a todas aquelas pessoas que passam conhecimentos muito amplos e que passam experiências, vivências, filosofias de vida, crenças, né, que nos orientam nessa busca de expansão, de autoconhecimento. Então, é normal a pessoa ter muitos questionamentos com essas autoridades, né? Ter problemas lá na escola, depois ter problemas na faculdade, questiona e, enfim, não consegue se encaixar ali, não consegue sentir que tem espaço naquele ambiente, né? Às vezes tem dificuldade para o próprio desenvolvimento da questão do ensino superior, que é outra questão com Júpiter, com Sagitário. Então, essa questão de ampliar o conhecimento, ampliar as filosofias, as crenças, isso vai demandar mais dessa pessoa, né? Vai demandar uma consciência maior de si para ela ter uma relação melhor com essas coisas. Ela está em desenvolvimento dessa sabedoria, né? Então, quando a gente fala de Júpiter, a gente fala em sabedoria. Quando a gente fala de Júpiter retrógrado, ela está nesse desenvolvimento. Ela ainda está nesse processo, né? Todos nós estamos, né? Cada um com o nosso Júpiter, mas aqui, como está retrógrado, é uma questão mais interiorizada, mais ainda, que demanda mais ainda dessa pessoa um autoconhecimento realmente, uma questão de firmar as bases dela, firmar essas crenças, essas filosofias, essa busca por algo e entender esse todo, né? Se abrir para essa percepção maior das coisas. Quanto ao símbolo de Júpiter, ele tem esse símbolozinho aqui que parece um 4, né? E a gente viu que cada parte dos símbolos tem um significado. Então, esse conjunto aqui que forma esse símbolo parecendo um 4, ele representa o quê? Ele representa o crescente da alma que se eleva acima da cruz da matéria. É o triunfo da alma sobre as experiências terrenas e a consciência livre.
Então é a questão de a nossa alma, por isso que a gente fala, o propósito maior, algo que nos conecta a algo mais amplo, mais, né, cósmico, além da nossa percepção, além da nossa consciência, é essa conexão com esse algo na matéria, né, na cruz que a gente enxerga aqui, né, nessa parte de baixo. Então, essa questão de a consciência divina, que a questão da consciência mais elevada ter um triunfo acima dessa matéria, né? Então, a importância que esse planeta tem aqui, a importância que ele tem nesse mapa astral, porque ele vai mostrar como que a gente está lidando com essa consciência toda e dentro das nossas limitações aqui na matéria, nas questões mais físicas, mais estruturais, né? Quanto ao retorno de Júpiter, ele acontece ali aproximadamente a cada 12 anos, né? E quando esse retorno acontece, ele até é pouco comentado. O retorno de Saturno é mais comentado, né? Porque o retorno de Saturno, ele é temido, ele é aquele retorno que ninguém quer, todo mundo já vai com medo para ele. Já o retorno de Júpiter, ele tem uma associação bem ao contrário, porque ele representa um período que tende a trazer uma expansão maior, né? Tem uma abertura de possibilidades, tem oportunidades, é um período de benefícios. Então ali a gente tem experiências, coisas que acontecem na nossa vida que nos ajudam nessa expansão de crenças, da espiritualidade, da nossa conexão, que nos ajudam nesse autoconhecimento, né? Então, de 12 em 12 anos aí, o Júpiter volta para o signo que ele estava quando você nasceu, e aí você passa por esse momento de uma nova expansão. É interessante a gente observar isso, para nesses momentos a gente também ver quais são os aprendizados que a gente está passando ali, quais são as oportunidades que estão surgindo, que talvez a gente não está dando a devida atenção, né, aproveitando ao máximo como poderia, porque é um período que traz essa abertura de oportunidades. E Saturno, então? Saturno é o temido, né? Se Júpiter, a gente falou de toda essa expansão aqui, de tudo que representa essa sorte, essa abundância, mesmo retrógrado ele vai representar algo bastante positivo. E o Saturno? O Saturno, por que ele tem essa fama toda aí, todo mundo tem esse temor, né? Eu comecei aqui a parte dos slides de Saturno já colocando a frase: a responsabilidade nos chama e não chama de forma suave, não. Então Saturno é isso, é a questão da responsabilidade chamando, e chamando de forma firme, de forma rude, muitas vezes, né? Não sendo algo sutil, não. É uma necessidade de assumir responsabilidade muito concreta, muito séria, muito impactante, muitas vezes. Então, aqui, qual é o impulso de Saturno? Saturno é o impulso da conservação do nosso dever, do nosso comprometimento, da seriedade que precisamos assumir. As fronteiras e limitações, estrutura e forma. Então, se em Júpiter as fronteiras são abertas, né? A gente quer liberdade, quer espaço, quer expansão. Saturno chega dizendo que não, que existem fronteiras sim, que existem limites sim, e você vai precisar lidar com esses limites, né? Então ele é aquele que nos corta assim as asinhas, sabe? Ele é aquele que estrutura, que dá forma para as coisas e que pede essa responsabilidade, essa seriedade. Então ele fala da disciplina, na qual não conseguimos escapar ou negar. Então não adianta tentar renegar aquela casa ali de Saturno, né? Eu tenho Saturno na casa 1, então eu vou evitar ao máximo me expor, porque eu não quero lidar com as dificuldades e com a minha insegurança e com a minha timidez. Não adianta, as situações elas caminham de uma forma, a vida vai te levando de uma forma que você é levado a se expor. Eu tenho Saturno na casa 5, então eu não vou ter filhos para não lidar com a questão da maternidade, da criação, que é um dos assuntos da casa 5.
Você vai precisar lidar, de repente, com um projeto, você vai precisar lidar com a criação de algum outro processo que vai te remeter àquela mesma dificuldade, você vai precisar lidar com aquilo. Então, a gente não consegue fugir de Saturno, né? A gente não consegue enganar ele, não, negar ele, não tem como, a gente precisa lidar com aquelas questões. Então, as figuras de autoridade, as cobranças que surgem quando não desenvolvemos resiliência, né? Ele é atribuído, comparado a como se fosse um professor rígido, né? A gente fala de professores lá em Júpiter, aqui não seria aquele professor que nos expande, não, que nos dá o auxílio. E Júpiter, às vezes, ele dá realmente, né? Ele abre todas as portas. Saturno, não. Saturno, ele vai te dar a lição e ele vai te dizer: se vira, faz, dá um jeito, faz isso acontecer, né? E as lições aprendidas com Saturno, elas não são esquecidas. Em Júpiter, a gente tende a ter as coisas mais fáceis. Com Saturno, não. Com Saturno, as coisas são mais árduas, né? Então, ao mesmo tempo que ele representa essa questão de ser mais firme, de ser mais rígido, mais impositivo, eu não tenho como escapar de Saturno, mas também ele dá uma estrutura e uma forma para as coisas que a gente conquista com ele que é muito firme, né? A gente tem uma capacidade de tornar aquilo muito concreto, de trazer aquilo muito para nossa realidade. Então, você demora muito tempo desenvolvendo Saturno, mas você desenvolve isso de uma forma muito enraizada, muito estruturada, né? Então, tem essa questão também. Ele representa as experiências mais árduas e mais impactantes. Também por isso é um planeta que gera o medo. Ele é bastante associado às questões que nós temos medo mesmo, que gera ansiedade, que gera angústia, que gera, né, dependendo, fala aí do Saturno em Escorpião, por exemplo, e é muito frequente depressão em pessoas que têm Saturno em Escorpião, né, ou processos psicológicos bem densos, bem pesados, com Saturno em Escorpião. Porque lembrem lá da aula sobre Escorpião, a profundidade, a densidade toda que esse signo representa. Ele é muito intenso, ele é muito profundo. E a gente tem um Saturno ali. Então, tá cobrando que você vai precisar entrar nessa profundidade. Não tem, não quero. Você vai precisar entrar nessa profundidade. E às vezes a pessoa, ela não tá preparada para lidar com aquele turbilhão de coisas, né? Às vezes as pessoas com Saturno ali em Escorpião passam por experiências que a gente, com outros Saturnos, nem imagina passar. Então, é muito forte, muito denso, e a pessoa tem que lidar com aquela profundidade. Então, muitas vezes ele vai ser também bastante complexo, né? Para não dizer assim, acho que a palavra que melhor define é a complexidade mesmo. É algo que gera medo, que gera receio, que gera dificuldades ali da gente destravar. Não é tão fácil assim acessar Saturno, né? Mas é necessário, é preciso, a gente não tem como evitar lidar com ele. É o Senhor do Karma, que nos lembra da responsabilidade de assumirmos nossas próprias tarefas nessa vida. Então, a gente tem as nossas questões a ser trabalhadas e ele nos lembra ali, né, de que elas estão ali, de que não, a gente pode deixá-las quietinhas por um tempo, mas a gente vai em algum momento precisar mexer naquelas questões. É o guardião do tempo, nos lembra que não temos todo o tempo do mundo por aqui, né? Então, por que a gente fala lá em Áries que é tão complicado Saturno em Áries? Porque Áries quer as coisas rápido, né? Áries quer que as coisas funcionem, quer que as coisas andem. Não quero ter que esperar, não quero ter que fazer isso daqui de novo e revisar. E Saturno pede isso, olha, se precisar revisar, vai revisar sim. Vai ter que olhar para essa autonomia, vai ter que olhar para a maneira como você está agindo, né? Áries é o impulso, vou agir na impulsividade, vou fazer aqui, amanhã eu vejo no que dá. Saturno em Áries, não. Você vai fazer aqui, as consequências vão ser péssimas e você vai ter que ficar lidando com isso por muito tempo. Então, o Saturno em Áries, as pessoas normalmente reclamam disso, né? Porque a pessoa passa por períodos que ela
acaba se perdendo nesse impulso ariano todo, e aí vem o retorno, né? Porque Saturno vai ali e cobra, e aí ela passa por períodos em que ela se fecha, e ela não quer agir. Ela vai pro lado quase que extremo de Libra, né? Não quero tomar partido de nada, não quero decidir nada. Mas também não dá. Por quê? Porque esse Saturno ele não tá pedindo para ela se fechar. Ele tá pedindo para ela entender essa energia ariana e saber quando é hora de agir. E agir assertivamente. Então, assim é com Saturno em Áries. Com Saturno em Libra, tá pedindo para entender essas relações. Não é evitar as relações, é entender essas relações. Né? Então, é como eu falei, a gente precisa lidar com o Saturno. Então, ele é o guardião do tempo, ele nos lembra que a gente não tem todo o tempo do mundo para aprender essas tarefas. Controlador, conservador. Quando a gente fala de Saturno e a gente está avaliando, por exemplo, trânsitos mais amplos, né? Questões aí de países, questões de trânsitos que estão acontecendo no momento, a gente fala em ondas de conservadorismo, a gente fala em Saturno com Plutão e rompimento de estruturas conservadoras, porque o Saturno tem essa ligação também com aquilo que é conservador, né, com aquilo que a gente tem de estrutura na sociedade. É o planeta da velhice e da maturidade, o desenvolvimento através da experiência. Então, ele tem muito essa questão da gente aprender com as experiências, que é outra coisa que é bem desafiadora para o Saturno em Áries, né? Porque o Áries tem aquela questão de cada experiência é uma experiência nova. Lembra lá na aula de Áries, lá na primeira ainda, que os vídeos estavam até meio ruinzinhos, que a gente estava com uma edição e com uma gravação ainda aprendendo, né? Bem arianamente mesmo, ainda aprendendo. Mas a gente falou da questão de Áries sempre ver as coisas como uma nova oportunidade. É uma nova coisa, uma nova possibilidade, está começando de novo. E aí, às vezes, ele repete as experiências várias vezes e comete erros da mesma forma várias vezes, porque para Áries as coisas são sempre uma nova chance, né? E Saturno em Áries, ele vai cobrar isso também. Então, você vai ter que aprender com as experiências, né? Então, acaba sendo bem complicado também para quem tem esse Saturno. A sombra, o que fica reprimido no inconsciente. Então, precisa acolher o que foi rejeitado para se libertar. A gente precisa entender esse Saturno, né? Por isso que eu falei aqui que eu ia tirar esse mito de Júpiter e de Saturno, que eu ia tirar essa coisa de endeusar Júpiter. Eu falei para vocês que o Júpiter pode estar expandindo coisas até bem pesadas, bem densas, e aqui a gente vai tirar um pouquinho essa coisa do Saturno ser horrível e, nossa, detesto meu Saturno, porque a gente tem que acolher também, eu tenho que entender. Se eu tenho Saturno em Áries, eu preciso entender as minhas experiências, eu preciso entender a minha atitude, preciso saber que eu preciso aprender a me posicionar, né? Saber como me colocar no momento certo. Se eu tenho Saturno em Virgem, não adianta me revoltar com as organizações e com não quero organizar nada, quero fazer tudo de qualquer jeito, não quero saber de definição de critério nenhum. Eu preciso entender, eu preciso acolher esse lado que está me pedindo ordem, organização, definição, critério, né? Então a gente tem que ter esse acolhimento, porque senão isso fica reprimido e aí a gente expressa de outras formas que não são nada saudáveis. De um lado, a questão, né, que a gente falou que Saturno representa a velhice. Então, de um lado a gente tem a face do velho tirano e do outro lado do velho sábio. Então, a gente pode ir para os dois lados. A gente pode ficar se martirizando com Saturno, né? Ficar ali com Saturno. Vou voltar para o exemplo do Saturno em Áries. Ficar ali com aquele Saturno em Áries, agindo impulsivamente e levando. Ou a gente aprende, a gente vai desenvolvendo sabedoria, né? Áries é um signo também que tem muito essa conexão com o eu. Então você aprende, você descobre ali em que momentos você pode colocar esse lado ariano para fora, em que momentos é melhor você ter cautela. Quando encontramos esse sábio, percebemos
o que a dor quer nos ensinar através do nosso Saturno, né? Então, as pessoas ficam muitas vezes com essa questão muito pesada com Saturno, mas a gente vai verificar, ela está num processo de resistência muito grande de encarar esse Saturno. Porque é difícil mesmo, né? Eu trouxe essa imagem aqui que eu acho que ela representa bem. Quando a gente olha para Saturno, a gente está olhando para isso, né? Para alguma coisa que está vindo furiosa para cima da gente, assim. Algo que tem muita força e a gente está ali sem saber como que eu faço, de que forma que eu lido com isso. Mas a gente precisa começar a tentar achar formas e lidar e entender, né? E buscar essa sabedoria. Júpiter nos ajuda muito nesse processo também. Através de Júpiter a gente consegue entender os nossos processos de expansão de consciência e a gente vai auxiliando esse Saturno também. E é importante aqui, já fazendo uma observação, que a gente tem quando a gente falou de Júpiter e Saturno em conjunção, que a gente está passando nesse momento, a importância que isso significa, a força que essa energia tem. Porque a gente viu o quanto Júpiter expande e a gente está vendo aqui a importância de Saturno, o quanto ele representa dessa responsabilidade. A nível social, a gente está passando mundialmente por uma expansão humanitária e de consciência muito grande, mas que para isso tem muita coisa para ser derrubada, tem muita coisa para se romper, né? O Plutão está em Capricórnio, então assim, não vai ser nas estruturas atuais que a gente vai passar por a expansão que precisa passar. Então tá ali Júpiter e Saturno dizendo, olha, ou a gente quebra isso daqui e vai doer, vai machucar e vai envolver muito sofrimento, mas a gente precisa quebrar, a gente precisa pensar uma nova forma de sociedade, de economia, né? O Urano também tá em Touro, para a gente poder trazer essa expansão necessária para a nossa sobrevivência como humanidade, mesmo como sociedade, né? Mas isso fugindo um pouquinho aqui da aula, pensando mais nas questões dos trânsitos atuais, né? Quando compreendemos esse aprendizado, nos tornamos sábios com nossa própria trajetória. Nos tornamos mestres nos assuntos que Saturno demonstra. Então a gente pena, né? A gente passa ali por coisas realmente bem complexas, bem complicadas de lidar com Saturno, mas a gente se torna muito resiliente, muito forte quando a gente entende essa energia, né? E aí tem a simbologia do cabrito montanhês, né? Que ele representa ele sobe essa montanha, ele busca esse topo dessa montanha e ele vai ali com todas as dificuldades, né? Ele vai se certificando de estar firme, continua, e cai um pouquinho e continua. E é isso, Capricórnio e Saturno é isso, né? Capricórnio representa aonde que estão essas nossas resistências, essa nossa capacidade. E Júpiter não, e Saturno, ele vai mostrar onde que eu tô colocando essa montanha, onde que é a minha montanha e o que eu tô escalando, de que forma, né? A gente vai olhar para os signos, para os aspectos, para os planetas que estão próximos, né? E de que forma eu tô escalando essa montanha. Se eu tenho um Saturno próximo de Vênus, a definição desses meus valores, a definição do que me dá prazer, da minha autoestima, da minha satisfação pessoal, vai ser uma das minhas montanhas, digamos assim, né? Vai ser algo que eu vou levar ali um tempo construindo, lidando, escalando para eu chegar lá no topo, para eu chegar na minha conquista pessoal com isso, para eu chegar numa realização que eu diga que eu tô segura comigo mesma, né? Seguindo o exemplo da Vênus ali, junto com Saturno. O Saturno, quando ele está próximo de um planeta, ele mostra também que aquele planeta ali tem um desafio, a gente precisa de uma responsabilidade maior com aquele planeta ali. Palavras-chave, então, para a gente resumir toda essa complexidade saturnina aqui. Bom, Saturno vai representar as limitações, o controle, a autoridade, a consolidação, a estrutura, a firmeza, a responsabilidade, a maturidade, a sabedoria, a resiliência, o karma,
o tempo, né? A questão do tempo é bem importante com Saturno também. A questão dos medos. Então a gente olha para Plutão bastante quando a gente vai pensar em questão de medo, mas Saturno também, ele é um ponto que ele representa os nossos anseios, os nossos medos, o que a gente leva um tempinho para lidar. A disciplina, o lidar com a realidade. Então, em Saturno que a gente tem que encarar as coisas, a gente precisa lidar com essa realidade, né? E o Saturno retrógrado. Se Saturno já é tudo isso, retrógrado ainda, como é que fica a situação? Calma, que não é tão terrível assim. A gente vai ter uma interiorização dessas responsabilidades, né? Então, a gente vai vivenciar essa questão com uma carga mais intensa, né? Aqui os processos são muito impactantes. Então, essa pessoa, se a gente já não consegue fugir de Saturno, aqui definitivamente não tem como. Tem que lidar com Saturno, né? A responsabilidade aqui é ainda maior. Então, ela vai precisar aperfeiçoar o comprometimento com a autorresponsabilidade e com a tarefa que nos é atribuída, né? Então, a gente tem que ver em que signo que está, em que casa que está, com quais aspectos. Se é um Saturno em Leão, você precisa lidar com a sua autoestima. E essa autoestima, se ele está retrógrado, precisa de uma reflexão muito grande de você mesmo, de você se entender. Primeiro vai precisar existir uma compreensão muito grande de si mesmo, da sua força interior, para depois você conseguir lidar com essa tarefa de firmar essa autoestima, de trabalhar essas questões. Entende? Então, a gente passa primeiro por um processo de interiorização para depois conseguir cumprir essas tarefas saturninas. Como tarefas saturninas não são algo que passa despercebido, consequentemente, quem tem esse Saturno retrógrado tende a sentir ele mais, mas também tem um processo de reflexão maior. Então, também consegue identificar mais claramente quais são essas questões, né? Porque a pessoa pensa mais, ela reflete mais. Então, precisa aperfeiçoar esse comprometimento com essa autorresponsabilidade e com a tarefa que nos é atribuída. A maturidade virá com muita reflexão. Pode ficar preso aos medos e às estruturas que nos são impostas, mas existe em si a força para essa resiliência. Então, a questão mais desafiadora com Saturno retrógrado é a pessoa ficar presa a esses medos, né? Ela se fechar nesses medos, ela criar bloqueios muito pesados para ela, mas ela tem também, por ela ter essa reflexão toda, para ela ter essa interiorização toda, ela tem uma capacidade de resiliência muito forte também. Né? Então, tem esses dois lados, como a gente sempre fala. O glifo dele, né? O símbolo de Saturno. Ele se vocês observarem bem, ele é praticamente o contrário de Júpiter. Júpiter tem ali como se fosse um 4, né? Se vocês olharem aqui, é quase um 4 de cabeça para baixo, esse símbolo de Saturno aqui. Então, lembrem lá, em Júpiter a gente tinha a questão da expansão e da consciência acima da matéria, né? Aqui a gente tem o quê? A gente tem a autoridade e a cruz da matéria que são impostas à alma, simbolizando as responsabilidades e os desafios que a mortalidade impõe. Então aqui é a matéria, né? A nossa cruz pessoal tá aqui demonstrada no que está imposto na nossa alma. Por isso que a gente fala que é um planeta kármico também, uma questão que mostra muito essa questão do karma, porque são as coisas que a nossa alma vai precisar lidar nessa existência, né? Eu tenho essa cruz para carregar aqui, eu preciso lidar com ela. Então, esse símbolo representa isso também, que é também um símbolo muito forte, né? E o tal do retorno de Saturno, o temido retorno de Saturno. Ele vai acontecer ali por volta dos 29 anos. Né? Então, por ali, a gente passa por esse retorno. E lembra que eu dei o exemplo lá, como a gente comenta, que é como se fosse um professor rígido, esse Saturno. É como se quando chegasse nesses 29 anos ali, entre 29 e 30, a gente recebesse uma lição a ser cumprida, né? A gente recebe, na verdade, quando nasce, e aí passa esses 29 anos que a gente tem para lidar com essa lição, e chega ali naquele momento a gente tem que apresentar alguma coisa tem que ter sido feita com esse conhecimento, né? Você tem que ter aprendido alguma coisa com essa experiência, você tem que ter desenvolvido algo.
E aí é um momento de amadurecer. Então ali a gente vai ver se a gente aprendeu, se a gente absorveu o que ficou dessas experiências, né? E se não ficou aprendizados ainda suficientes para essa nossa evolução, para o que a gente precisa, a gente passa por situações que vão externalizar, que vão intensificar esse aprendizado, né? Então, é o momento da gente se tornar adultos e responsáveis por a tarefa que devemos assumir. Essa fase pode intensificar as limitações, né? Se eu estou resistindo muito, batendo muito de frente com o meu Saturno, um Saturno na casa 2, por exemplo, eu estou com a minha vida financeira toda conturbada e eu me nego a organizar aquilo. Pode vir uma crise bem complicada financeira para você precisar, né? Não tem como mais deixar de lado essa questão e aí você ter que lidar com isso. Mas pode ser também uma forma de retribuir com estruturas mais sólidas depois de tudo que lutamos para conquistar. Então, vamos dizer que ao longo desses 29 anos, você passou por várias crises financeiras, você passou por várias questões, mas você estruturou seu patrimônio, você organizou as coisas, você passou a assumir maior responsabilidade pelas suas contas, pelos seus bens, por as coisas que você conquista. Aqui vem uma oportunidade e você consegue estruturar ainda mais. Vem um ganho, vem algo que vai remeter à responsabilidade, né? Vai vir algo, você vai conquistar ali aquele cargo que você tanto queria e aquilo vai exigir uma responsabilidade muito maior, mas também vem ganhos com isso, né? Então, por isso que eu falo, Saturno nem sempre ele vai ser tão penoso assim. Ele depende do grau de responsabilidade que a gente assume com ele, né? Mas ele cobra muito essa responsabilidade também. E aqui a gente fecha mais uma aula, né? Com esses dois grandes aqui, como eu falei, vocês viram o impacto que esses dois têm, né? Então, vejam aonde tá, em qual casa, em qual signo, com quais aspectos. Quando a gente for estudar lá na sala de aula com os materiais extras, com os exercícios, na sala de aula que a gente vai abrir lá em setembro de 2021, né, a próxima, aí vocês vão aplicar isso com o que a gente já aprendeu dos signos. E com o que a gente tem de aula extra e de atividades, a gente vai tornar isso mais visível ainda de como que tá no mapa de vocês e como que isso age no mapa das outras pessoas também, né? E na próxima aula a gente vai falar desses três aqui, os mais distantes, né? E ao mesmo tempo planetas que influenciam uma geração inteira, os planetas geracionais, né? Urano, Netuno e Plutão, tá bom? Eu vejo vocês por lá, um super beijo, até mais, tchau, tchau!